Então, Mac, então, onde é que tens estado e não sei o quê, que bom rever-te e não sei o quê. E pronto, acho que é uma fã de brincadeira que se faz. Que é uma pessoa, como aqueles concertos do Frank Sinatra, começou nos anos 50 ou 60 a fazer o farewell, não sei o quê, a despedir-se nos concertos, passado 3 anos, despedia-se outra vez. E esta coisa do regressar, o grande fulgor, aparece, depois reaparece, uma pessoa desaparece, reaparece, regressa-se, e a única maneira das pessoas nos aturarem é que, pronto, a verdade é que as pessoas esquecem-se de mim há muito tempo. Não, Depois vem, olha, aquele gajo ainda está vivo. Sim, é o regresso. Mas não deixa de ser curioso e a prova que o Miguel é uma figura particularmente estimada. Mas é engraçado, porque quando uma pessoa chama o regresso, é quando ele tenho que sair de casa, estou tão bem, estávamos tão bem em casa, a ler e não sei o que mais, e aí somos regressados. E quando saímos de casa, exilados para estes sítios e não sei o quê, e falar assim, não sei mais e tudo, em entrevistas aí é que nós regressamos, mas nós só sonhamos no regresso daqui a bocadinho, quando estamos em casa, segunda-feira. Mas estava a dizer, Miguel, que... A não ser que ficássemos cá. A não ser que ficássemos cá, que é uma proposta que aceitaríamos de bom grado. Devido às regras atuais de marketing e não só, as figuras, os escritores, os autores têm que aparecer periodicamente. E o Miguel pode dar-se ao luxo de estar vários anos sem aparecer, passa a expressão, e, no entanto, continua a ser muito estimado. Sente esse carinho, esse afeto no dia-a-dia, no cotidiano, quando vai a algum lado? Sinto. Eu e a Maria João, as pessoas estão sempre... As pessoas são muito boas para mim, sempre foram. Sentem que me conhecem e acho que conhecem e nunca são incómodos ou vêm dizer... Não são intrusivas, não? Não, nunca. Ainda hoje... Esse é um bocado narcisa, mas é verdade. Uma pessoa que partilha a vida com os outros não pode... É muito bom quando alguém vem ter connosco. Antigamente era diferente, antes da internet e não sei o quê, era muito mais cartas e não sei o quê. Agora as pessoas têm maneira de exprimir e é muito bom alguém vir ter connosco. Falemos das reedições. Foram um pretexto para o Miguel regressar a esses escritos? Como é que foi o confronto? Reviu-se naquilo, no seu material de há 20, 30 anos? Claro. Estas são reedições mesmo, foram totalmente revistas. E os textos foram alterados e não sei o quê. E é como olhar para a minha vida desde os 30 anos, não é? Ou 28, até agora. Portanto, fui ver aquela pessoa e a maneira como escrevia e pronto, e rio-me, é engraçado. É engraçado que esta profissão que faz com que uma pessoa vá deixando coisas escritas. Sim. E que eram verdadeiras na altura. Comunidades, não é? Mas vê esses 4 livros? Sim. Vê esses 4 livros que foram agora publicados como uma unidade ou são muito diferentes entre si? Qual é a sua relação com cada um deles? Tem algum preferido? São uma unidade. São um crescer e um mudar, interessar-se por outras coisas, ou aprender a ter juízo. Há atitudes arrogantes e muito frias e afastadas que já não tenho. Uma das novidades diz respeito às capas. Aliás, proponho que vejamos algumas... as 5 capas que foram... Os 5 livros que foram lançados. Temos um excerto aí de uma reprodução das capas. O Amor é Fodido, um dos seus romances mais... As capas na Porta Editora são um processo muito... O Ricardo riu. Mas não é só, são muitas pessoas que são envolvidas em que a capa leva muito tempo a... Mas foi amor à primeira vista? Como é que foi o seu... Não. Vou muito tempo, deu muito trabalho, porque eles submetem o Rui várias hipóteses, que é de uma humildade, é um verdadeiro artista, não é assim, a minha proposta. E depois todos nós falamos uns com os outros e são milhares de mails e não sei quanto, e revisões, e eu não sei como é que o Rui quer dar um tiro a todos nós, mas ele ia... Sempre criando novo, não sei o quê, mas então em certos casos, 8, 9 versões, 10 Há alguma versões. História por trás de uma dessas capas que queira partilhar connosco? Mas se fosse daqui a 50 anos, se eu continuar a ser famoso e não sei o quê, aparecem as versões todas, não sei o quê, como é que se chegou a esta capa e à outra e não sei o quê.
E Mas qual foi a sua mas eu primeira reação ao ver? nunca tinha tido a experiência. Não há ninguém, senão a Porta Editora, ninguém senão a Porta Editora faz isto. Sim. O que fazem as editoras muito grandes é dizem, é isto. Não estava à espera pronto, que fosse assim um processo tão de colaboração, tão... As capas da Assíria Alvim, dos livros, eram monocromáticas, muito Era o Manuel decoradas. Rosa muito bonitas, ele fazia Sim, sim. e dizia, gosto, pronto. Já estavam impressas quando eu via. Aqui não, aqui é tudo mandado, referendo visto, não sei o quê, concordo, não sei o quê, não concordo. E o desgraçado do artista... Esta foi a única que ele acertou à primeira, que é brilhante esta capa. O passarinho. Aí está a unidade das 5 que foram lançadas. Aconteceu-me uma coisa muito curiosa ao... Isso é outra coisa bonita, que é muito mais difícil fazer capa, assim, tipo uma coleção e diferenciado, mas vende-se que são da mesma editora, da mesma autor, etc. Mesmo a fonte, e não sei o que, foi tudo Sim, há uma discutido, unidade entre elas. porque foi muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Estava a dizer que aconteceu uma coisa bastante curiosa ao ler as crónicas do Como é Linda a Puta da Vida. Embora já conhecesse a maior parte das crónicas, houve quase uma sensação inaugural de como se as estivesse a ler pela primeira Mais vez. uma vez, na Porta Editora, não queria organizar as crónicas, mas arranjaram maneira de organizar. Eu era o contra ao princípio, mas até a organização das crónicas, que foi a ideia da Cláudia e da Mónica, e ficou muito melhor assim organizado, porque a sequência das crónicas é como quase uma sequência musical. E assim, lidas daquela maneira... Sim, mas também há mérito das crónicas, por muito boa que seja a unidade. Não, mas há uma maneira de entrar... Mas o que eu queria perguntar era se acha que uma boa crónica, uma crónica eficaz, é aquela que proporciona a sensação de estarmos sempre a lê-la pela primeira vez. Não, embora já as tenhamos lido por mais que uma ocasião, há quase essa sensação inaugural de a crónica tem a ver com cronos, o tempo. É mesmo assim uma coisa do tempo que passa. É apanhar um tempo na escrita. Conseguir apanhar um tempo, um momento que se sente, apanhá-lo bem apanhado. Ali atrás, apanhei-te. E fica ali apanhado. E as crónicas, acho que mais bonitas e mais duradouras, são sobre aquelas coisas que o tempo passa, mas elas continuam a ser iguais. A saudade, o amor, as tripas. A escrita destas crónicas... Os temas que as pessoas pensam que são pequenos, os passarinhos, as plantas, as rosas. Eu pergunto aos motoristas de táxi como é que se chamam estas árvores lá na Foz, umas árvores que cheiram melhor que Madre Silva. Sei lá, ficam mesmo insultados. Não é assim? Que raio de pergunta. Mas houve um arquiteto paisagista que se lembrou, aqui ficam estas árvores únicas que nós nunca vimos, cheiram tão bem, não é? Essa aí mesmo pergunta de turista. Não, foi na Foz. Foi em Matosinhos? É Matosinhos. Sim, é Matosinhos. É na rua dos... Devido à fluência com que escreve, há quase uma ilusão de facilidade, ou seja, quem lê pode ser erradamente levado a pensar que as crónicas saem espontaneamente, o que não é mas todo então verdade. é só tentar escrever uma. Sim, sim. E ver-se logo que não é... Mas fale-me sobre o processo de escrita. Pode estar a maturar durante quanto o dia. mais tempo uma pessoa leva, uma pessoa escreve a primeira redação, e quanto mais tempo se leva, para ser simples, leva muito, muito tempo. Só que chega uma altura em que uma pessoa já começa a reescrever demais, então a patinar, e aquilo começa a ficar cada vez mais barroco, e já acontece muito. A pessoa querer pôr ainda mais bonito e começa a ficar mais abstruso. Portanto, também há um ponto em que uma pessoa tem que deixar de rever. Mas qual é para si o inimigo? Mas se calhar é o trabalho. O trabalho, infelizmente, é coisas... Mas o inimigo mortal de uma crónica é precisamente isso, o barroquismo, serem muito pomposas. Há um autor que já morreu, mas não gostava nada, ele dizia que um cronista é aquele que se dedica a fazer, a estudar durante muito tempo, as coisas que as outras pessoas não têm paciência para considerar. Género, as azeitonas portuguesas e as espanholas, não sei o quê, durante 2 semanas a pensar naquilo, para escrever. Ninguém quer perder tempo com isso. Então a pessoa perde o tempo em vez delas. Mas é um bocadinho isso. Se uma pessoa se puder observar, não sei o quê, por exemplo,
é Matosinhos, aquelas duas coisas, não sei o quê, as pessoas, a maneira como se mexem lá, e não sei o quê, onde é que há bichas, como é que pode haver bichas em certos restaurantes em Matosinhos, onde todos os restaurantes são bons. A diferença entre as duas avenidas e não sei o que mais, se eu estiver lá assim 2 dias ou 3 dias, e depois tiver assim só um pouco espaço para escrever sobre isso, trabalhar muito, é natural que as pessoas digam pois, aquilo é mesmo assim. Eu quando era novo, ficava muito, quando as pessoas vinham ter comigo e diziam aquilo que você escreveu é mesmo aquilo que eu acho. É mesmo exatamente o que eu sinto. É exatamente como eu teria feito. Eu ficava zangado. Eu é que escrevi aquela merda. 2 semanas a sofrer e escrever. Era mesmo bom, aquilo foi mesmo não. Podia ter pedido diretamente. Mas hoje acho que é o maior elogio que se pode ouvir. Porque claro que ninguém teve aqueles 15 dias, ou aquele mês, ou aquele ano. Mas ao fim de 30 anos de crónica já há técnicas que se aprendem e torna-se mais fácil, ou pelo contrário é cada vez mais difícil devido ao espectro da repetição? Eu apetece dizer que é cada vez mais difícil, mas não é verdade. Não. Há técnicas que se aprendem. É mais fácil, uma pessoa aprende a escrever. A pessoa aprende a pôr uma vírgula, tirar um parágrafo, há muitos truques, truques de... Achei curioso o que o Miguel disse numa entrevista, que tem a perfeita noção que quando uma crónica lhe sai muito bem num dia, sabe perfeitamente que a do dia seguinte não vai ser tão boa. Sim. É mesmo isso que acontece ou não Quando será uma algo coisa fatalista? não, acho que quando uma coisa sai muito bem, há qualquer coisa no nosso cérebro de macaco que diz, já trabalhaste para esta semana, e desliga as coisas todas. E mesmo que uma pessoa descansa um bocadinho, uma pessoa, esta já é boa, esta aguenta ter umas coisas, agora deixa de estar, não sei o quê. Há uma coisa no cérebro que faz clique, que as outras, pronto, uma pessoa demora menos tempo e não sei o quê. Acho que é mais isso. As crónicas tornaram-no o melhor observador do cotidiano? Ou sobretudo Eu as acho que pessoas... agora acho que as crónicas são mais sobre os sentimentos, ou os sentimentos que partilhamos, ou seja, não é sobre mim, mas sobre aquilo que as pessoas sentem. Porque com a doença da Maria João e com o caso de morte da Maria João, nós confundimos-nos. Os outros doentes e nós confundimos muito, porque éramos todos pessoas da mesma situação, não havia cá eu e tu, estávamos todos no mesmo barco. E, portanto, quando uma pessoa escreve uma coisa que é verdadeira para as outras eu senti e chorei, ou com um texto, então é porque aquele sentimento é partilhado. Isso é que deve ser a ambição do escritor, é conseguir escrever pelos outros. E não dizer, eu hoje de manhã, não sei o quê, pus uma camisola, não sei o quê, mas não sei o quê, e eu detesto não sei quantos, e não suporto sopa de ervilhas, e isso já não há pachorra. Ficou surpreendido com a onda de comoção, a solidariedade, as provas de afeto que recebeu devido à doença da Maria João? Muito surpreendido, mas na maneira como eu podia também ter uma parte nisso escrevendo. Mas como é que se manifestaram essas provas, esses testemunhos? Foi através de e-mails, cartas, telefones? Não, no Facebook, mas pessoais, no Facebook, cartas. Outras pessoas com que falamos, somos automaticamente amigos na rua. O desespero leva a uma unidade muito grande, é como nos prisioneiros da guerra. Partilhar um acontecimento tão íntimo com os seus leitores, pessoas que... Sim. Para quem o Miguel é um amigo, embora possa não conhecer pessoalmente, foi importante no processo de superação ou de lidar com a dor? Não, quando uma pessoa está aflita e está só a pensar numa coisa, que vou perder a minha mulher, ela vai morrer, como é que eu posso não escrever sobre isso? As pessoas dizem, como é que tu és capaz, não sei o quê, não tens pudor? Eu digo, pudor o caralho, desculpa. A minha mulher está a morrer, eu vou escrever sobre o quê? Eu vou agora dizer assim, não, agora eu vou ser... a luz, não sei quando, à noite. Não, uma pessoa a verdade tem que pôr cá fora. A verdade às vezes, e isso de ser uma coisa íntima, é uma coisa íntima. Há muita gente doente. Muita gente. Há muita gente aflita. E essas pessoas não têm a felicidade de escrever em jornais ou ter livros para escrever. Essas pessoas são as pessoas caladas, porque ninguém quer falar da doença, da morte, não sei o quê. E pronto, e alguém que fala, as pessoas sentem-se exprimidas. Portanto, não é nada uma falta de pudor, nada. Eu acho que essas pessoas não são bons escritores. As pessoas que dizem, não vou contar isto, que é muito íntimo. Porra, o que é que pode ser mais íntimo? Íntimo como? Humano. É demasiado humano? O quê?
Nada é demasiado íntimo. As coisas mais bonitas são íntimas, porque são partilhadas. Não, eu acho. Como é que o Miguel é capaz de... Claro que eu pedi autorização à Maria João. Ela pedia não... Mas isso, certamente, essas reações foram uma minoria. Não. A classe de escriturários ficou muito incomodada, porque há certas coisas que é too much information. A pessoa diz assim, não sei o quê, minha mulher está a morrer. Ai, não, por amor de Deus, não. Estou a tomar um pequeno almoço. Okay. Vamos fazer uma nova tentativa. Certamente que há vontade e há curiosidade que há ali uma senhora que quer colocar uma questão. Aguarde só pelo microfone. Olá, boa tarde. Olá, Maria João. Olá, Miguel. Eu queria pôr duas questões. Uma tem a ver com os títulos do livro de Miguel, que é O Amor é Fodido e A Puta é Linda, a Puta da Vida. Eu sou uma mulher do Norte, sou assim, falo assim, tenho amigos lisboetas que me puxam muito para que eu fale assim, porque eles são muito envergonhados. Eles não conseguem dizer estas coisas. E o Miguel, ao falar assim, faz-me pensar que é mais do Porto do que Lisboa. Sim, mas é... Pensa sobre isto. Pronto. E como é que foi inicialmente aceito? A outra questão tem a ver com o vosso problema. Eu também vivi uma situação semelhante e sei... E eu agora vou pedir desculpa porque me emocionei e barreu-se-me o resto da questão. Pode ser que mais tarde eu possa pôr. Obrigada. Mas nós percebemos. Sente-se um homem do Norte? Sim, sinto-me um homem do Norte. E são os meus amigos e amigas do Norte que me disseram que se pode... que se exprimem assim e que mostram... O que é engraçado é que estes palavrões, quando são ditos para ferir, ou quando são ditos, por exemplo, uma pessoa vai ao volante e ouve dizer estas coisas, então... Não perderam nenhum do poder. As palavras doem mesmo quando são ditas com maldade. Mas essa facilidade também me incomoda as pessoas que me escrevem a dizer, mas porquê? O meu pai também me dizia, mas porquê que não é? Não sei o quê, porque passa um miúdo e não sei o quê, e eu também começo a achar que talvez nos títulos não... Já chega. Quanto à segunda pergunta, é precisamente a outra questão. Infelizmente... Quem passa por elas e quem está ao lado das pessoas é que sofre. As outras pessoas, a única coisa que têm que fazer, se são amigos, é fazer um esforço e aparecer. As pessoas... O que é que achas? O que é que diz sobre isto? É verdade, as pessoas que não doentes, as pessoas que não estão doentes são insuportáveis. As pessoas que não estão doentes chegam ao pé de nós e têm que ter muita força, vocês não sei o quê, é preciso acreditar, vai tudo correr bem, como quem diz. Querem à força que a gente diga, está tudo, mas vocês estão bem, isso vai tudo correr bem, não vai. Força, não sei o quê. E isso é uma pessoa, só apetece matá-las. E é sempre assim, eu conheço, vocês vão superar isso e é preciso muita força. Depois não há sol e não sei o quê, e uma pessoa fica no... É verdade, é. Eu não sei se tenho microfone. Eu percebo bem quando as pessoas não conseguem. Há pessoas que lidam mal com a doença, quando não conseguem e não vão ter com as pessoas quando estão doentes. Mas o que me custa mais a perceber é quando dizem assim, se quiseres, podes contar comigo para tudo. E depois eu digo assim, então podes ir comigo ao hospital? Não, isso é não, que eu não gosto. E depois então, mas podes ir comigo ali ou lá? Não, também não me dá jeito. E começam a fugir e é essa fuga que faz mais confusão. Quando se oferecem e depois não estão lá. Agora, quando não conseguem... Mais interessado, já aqui uma senhora... Só um segundo. Levante-se, por favor, então. Adiar prazer.
É porque quando somos novos tem que ser já, tem que ser já. Fazem aqueles testes psicológicos, preferes 100 euros já, ou se esperar 5 minutos dizendo, estamos cá os 100 euros. E uma pessoa depois com o tempo começa a perceber, por exemplo, que os autores, os livros, já está, eu guardo certos livros para certos autores, eu nunca li o Machado de Assis, estou a guardar, eu sei que é muito bom, sei que é muito bom, estou a guardar. Certas partes de Portugal nunca foi, que são muito bonitas, nunca fui, muitas estou a guardar, Moncorvo, Marvão, nunca fui a tantos sítios, a Vila Nova, nunca fui a Vila Viçosa, Marvão, nunca fui à Serra da Estrela. Isso não se consegue, o amor é ou taca ou não se pode adiar o amor. O amor é logo instantâneo, o amor é instantâneo, é à primeira vista. Afinal é verdade, uma pessoa não acredita naqueles filmes. E afinal, aqueles filmes... Aliás, os filmes são muito mentirosos porque ao princípio agora, nos filmes românticos, odeiam-se e são inimigos e lentamente, desde o When Harry Met Sally, não sei o quê, odeiam-se, mas lentamente percebem que tiveram toda a vida apaixonados. Mas durante os anos 30 era mais verdadeiro, uma pessoa via by a waterfall, I'm calling you. Uma última pergunta, lá mais para a frente voltaremos, mas mais alguém deseja colocar uma questão? Miguel, desculpe voltar ao assunto da doença da sua mulher, mas não lhe parece que, ao descrever com tanto realismo a doença que a Maria João teve, que atemorizou as pessoas que em breve iriam para o hospital fazer uma operação igual à da Maria João? Eu digo-lhe isto pelo seguinte, é que eu estava sempre a ver, quando abria ao público e via a morte da Maria João. Não acha que exagerou um pouco? Ou que desanimou as pessoas que, naqueles dias, iam precisamente ser operadas? Eu digo-lhe isto porque eu também já fui operado a um cancro. E correu-me muito bem. Ainda bem. Era lá. Acho que isso era um perigo, mas também existe esse perigo de pôr medo às pessoas. Só que aí aquela coisa, há pessoas que preferem que o médico não diga ou que arranjam palavras mansas, é uma doença grave, uma coisa chata, não sei o quê. E há pessoas que... Eu lembro de Amália Rodrigues, por exemplo, nunca soube de nada. Tinha uma pessoa com quem ela levava ao médico, o médico observava, fazia tudo, dizia a essa pessoa... A Amália tomava os comprimidos, não sabia de nada. Essa pessoa tinha essa função expressa. Mas a doença é uma coisa tão presente. Não é, as pessoas já têm tanto medo, que eu acho que é pior uma pessoa fingir que não existe, ou dizer tudo correr bem, ou não sei o quê. Porque o maior apoio dentro das instituições, ou do IPO, ou dos hospitais, são os outros doentes oncológicos. Parece que não são portugueses, estão tudo bem dispostos, sempre a partilhar tudo, e na brincadeira. Uma pessoa parece, o que é que aconteceu? Mas é verdade, não é? Toda a gente se apoia uns aos outros, e portanto toda a gente dá coragem uns aos outros, e conta as histórias, e tem a língua solta, não há recato. Não, é maravilhoso. Lá mais para a frente voltaremos a interpelar, a dar a possibilidade à plateia de questionar o Miguel. Falemos de algo que aconteceu este mês, a sua entrada oficial nas redes sociais. Tem uma página oficial de Facebook, Sim, no Facebook. E já ultrapassou os 5 mil seguidores. Qual é a sua relação com a... Uau! Qual é a relação com as redes sociais? Porquê só agora? Tem a ver também com a Maria João, porque eu não tinha... Eu achava o Facebook muito piroso, mas eles fizeram uma coisa que é o acrescento do milagre no Facebook, nos piores momentos da doença da Maria João, e que foi muito, muito importante, porque eram pessoas que tiravam tempo, pessoas desconhecidas tiravam tempo da vida delas para mandar um recado carinhoso e sem nada em troca, sem nós podermos agradecer. E depois juntou-se e isso foi muito, 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 muito bonito. Pronto. Chorar é bom, nós fartámos de chorar com aquilo. E depois também a Porta Editora ajudou-me muito a fazer a página do Facebook, onde eu ponho só assim, textos que eu vou lendo ou autores ou páginas de poesia, artigos de revista, que dizem bastante.
Sim, mas ponho com as citações como deve ser, só falta as editoras, mas ponho o ano, a pessoa, porque no Facebook acho que ninguém cita, põe-se nacos de poemas ou aliás, imagens. há textos, há frases que são atribuídas ao Miguel Mas no o mais Facebook, engraçado é que quando eu tiro as fotografias das páginas dos livros, então muitos poemas, a primeira parte está num lado e eu sou principiante nesta história, não é? Porque eu tenho que arranjar livros, os livros são todos redondos, não é? Eu tenho que arranjar pôr pesos e não sei o que mais, pegar com o iPhone, não sei o que aquilo não... Portanto, ponho o princípio de um poema, do lindo, primeiros 4 versos, tiro, depois tenho que virar aquilo, partir a espinha, não sei o que, pôr os pés, e leva mais 8 minutos a fazer o resto do poema, não é? Só que aquilo, como é distribuído no Facebook, vai os primeiros 4, tem assim, por exemplo, 100 likes, e a segunda parte tem 2, já ninguém tem paixão. Então, eu próprio estou a contribuir para despedaçar os poemas. Portanto, a partir de agora não posso nunca pôr poemas que começam numa página e acabem noutra. Porque eu não percebo mesmo como é que é possível gostar da primeira... Tanta gente gostar tanto da primeira metade e odiar os últimos versos, quando sou eu que estou a contribuir. Porque estou a entrar em casa, as pessoas veem assim, epá, isto é lindo, taca, taca, like. Depois vem outra coisa mais comprida, não tem paixão nem frente. É engraçado, isso não se pode. Mas é algo que o Miguel vai querer outra coisa sempre. que eu aprendi é assim, quanto mais curto, se for assim 2 linhas, toda a gente gosta. Se for mais comprido, aquilo vai descendo. Coisas com 30 linhas, é pá, 1 like, 2 likes. Estou a ver que já domina perfeitamente as regras das redes sociais. Quando tem que ser muito bonito, é difícil encontrar muito bonito, muito bem escrito, mas pequenino, que é difícil, é muito mais fácil fotografar coisas. Ele sabe como conseguir os likes. Sim. Mas, por exemplo, os posts da Porta Editora, ele põe uma coisa qualquer, tem logo 300 likes. Não sei como é que ele faz. Uma coisa escandalosa do Facebook é que uma pessoa pode comprar likes. Uma pessoa vai lá e diz assim, no Manager, Page Manager, ninguém fala disso, por acaso na Wired saiu um artigo este mês. Uma pessoa, por exemplo, tem 15 likes e depois vem lá assim, não quero comprar 100 likes, $5. $5 100 likes. Uma pessoa, 1000 likes, $25. É pá, 1000 likes, não sei o quê. Mas depois eles fazem o apanhado, aparece lá, por exemplo, 5.000 likes, podem ter sido 4.500 comprados, mas no coice secreto cada um vem orgânicos 500. Os orgânicos são de vida real. E os outros todos são, pronto, não sei, desorgânicos. Mas é possível comprar likes, page views, não sei o quê. E uma pessoa fica barata de nomes australianos, pode escolher, assim, quer pegar uns asiáticos, uns japoneses, não sei o quê, não sei o que mais. E tudo fake. Falamos um bocadinho acerca da sua relação com Portugal, que também é um dos temas prediletos do Miguel, desde as crónicas dos anos 80. Aliás, como é linda a Puta da Vida, há uma carta a Portugal, não é? Podemos dizer que a relação entre o Miguel e Portugal e os portugueses está numa fase atual de maior aceitação das diferenças, de aceitação dos erros e há uma fase de compreensão mútua, ao contrário eu estive cá, 19 anos, depois fui estudar 7 anos para a Inglaterra, não é? E depois, quando voltei, tudo o que vi era lindo, não sei o quê. Mas isso já foi há 30 anos. E eu continuo, cada vez gosto mais de Portugal, dos portugueses, e cada vez vejo mais, portanto, não posso estar muito enganado. Já tive muito tempo para me desiludir. Eu não sou, pronto, passado 5 anos, um dia vais ver, depois de 32 anos ainda não vi. Não é? E continuo a guardar locais... Mas também estou muito mais pobre, também essas coisas todas, do declínio, sinto isso tudo, etc. Mas... Eu acho que os portugueses também devem secretamente gostar de Portugal, porque devem sempre dizer tal coisa como quando eu digo eu amo esta mulher. E as pessoas vão dizer, eu também amo a minha, não sei o quê. Estamos casados há 50 anos. Também quando se diz, ai que bonito Portugal, e assim, eu também acho que Portugal é lindo. Isto não há melhor. Uma pessoa, de facto, que viaja, dá muito valor a Portugal. Por que razão é que passamos tanto tempo Por exemplo, as conversas sobre Portugal deve ser a conversa mais entediante para uma pessoa que não seja portuguesa. Menos exportável. Conversa, não, nós os portugueses não sei o que, não sei o que mais. É mesmo uma conversa entre nós. Eu convido agora a Maria João a ler a segunda parte, a segunda crónica. Eu podia ler a minha...
E tu podias... Oh, está bem. É comprido. Hã? Não. Lê a tua? Não, eu também eu tinha uma que tinha escrito... Ele escreveu uma muito bonita. Não quero guardar para o fim. Até guardar para o fim? Não sei. Está bem, guarda para o fim. A Maria João leria agora e guardávamos a do Miguel para perto do final. Está bem? Posso ler aqui? Sim. Talvez ali, se puder ser. Esta é comprida. Eu vou tentar ler devagar, mas esta é comprida. Por isso, se for demais, façam-me algum sinal. E leem depois no livro. As estrelas luzem. As estrelas luzem. As estrelas pairam. Pararam. Viraram-se para o outro lado do mundo. Que coisas perguntam? As coisas podem perguntar-se? Como se dão? Quais são as que se dão mal? Quais são as mais gordas? Quais são as que dão os mais horríveis puns? E os gatos? Toda a gente sabe que há gatos mais perguntados que outros. São aqueles que têm ar de fazer com que... Não, são aqueles que, pelo ar que têm, fazem com que as pessoas perguntem coisas acerca deles. O que se passará na cabeça daquele gato? No que é que ele estará a pensar? Achas que está chateado connosco? Ou será que é só comigo? Há também gatos que, embora pouco perguntados, são perguntadores. Olham para nós e sente-se que há ali uma dúvida que gostaria de ser esclarecida se pudesse ser. Será este homem parvo? É uma das perguntas mais frequentes. A este homem podem acrescentar-se outras qualidades dúbias como: este homem está aqui a olhar para mim. Ou este homem que se faz passar pelo meu dono. As estrelas entristecem. Deixam-se resumir. Apesar de odiarem ser resumidas, amuam, aperaltam-se e fazem bem. A frase que mais me impressionou quando eu era pequenino e que ainda nenhuma outra ultrapassou, dizia que ser escritor era ver um peixe num aquário e imaginar o que ele via e como se sentia por fora e por dentro. Quer dizer, não era bem assim. Mas era uma maneira de fugir, de entrar e de sair das prisões dos outros, apanhando só os bocadinhos melhores. Como as bolachas e as tragédias. Há muitas maneiras de ver as coisas. A melhor de todas é não ter a certeza de estar a vê-las. Há quem goste do que acontece, esteja-se ali a ver ou não. Eu não gosto do que acontece. É muito inflexível e pão, queijo, queijo. O facto de estar ali a ver o que acontece, e por muito importante que seja e por muita influência que tenha, como mais ou menos diz o muito mal citado Heisenberg, é uma perda de tempo. O sol nasce, esteja-se ali acordado a vê-lo ou não. Ou nascerá? Nascer não é uma palavra já muito diferente? Não será sempre meio-dia quando se acorda? E o sol já a morrer, já agora? E se? É uma pergunta muito melhor. O facto de existirmos é mais um fardo do que outra coisa, porque nos impede de pensar noutras coisas. Quando se vive e se fala, as pessoas interrompem. A culpa não é delas, têm mais que fazer. É que nunca coincide o momento de querer contar uma coisa com o momento de querer ouvi-la. É por isso que escrever é melhor. Espera, está ali. Não se importa de ser pousado ou de cair das mãos quando se adormece. Ou aparece uma princesa ou um espadachim de cortar a respiração e as sílabas às facas. Ao meu amor, nem as cartas chegam. O amor torna as terras distantes. E é triste a lua que permanece. Eu tenho 3 gatos. Estes gatos existem. São maus. A grande virtude destes 3 gatos é terem consciência disso. Aceitam as conjecturas como quem recebe ramos de rosas. As histórias são como nuvens. São um bocadinho leves e passageiras, mas quando querem, chovem e fazem muito barulho. Os meus 3 gatos chamam-se Agostinho, Marieta e Casimiro. E apanham estas histórias através das nuvens porque passam as moscas, melgas e mosquitos que fazem questão de apanhar e comer. As nuvens, como as histórias, são um bocadinho tristes e curtas, embora cada mosca traga récitas incomparáveis no bucho primitivo e nojento que procura fazer passar por órgão estomacal. A verdade é que não fossem os gatos a comê-las e todas aquelas estúpidas mas fascinantes narrativas se perderiam para sempre.
Escrever é um bocadinho a dívida que se paga pelo que se leu. Embora não haja dúvida que o melhor é ser ladrão e receber tudo sem dar nada em troca. É uma desobediência. Um dia, se prevalecer o bom senso, será ilegal. Porque os livros, a não ser uns muito chatos que já ninguém lê, pouco mais fazem se não mostrar como vale a pena desobedecer. Os livros são escritos por quem não teve sorte na vida. Por quem odeia um bocadinho a vida tal como ela é. Inventar uma que não existe ou denunciar aquela que persiste acaba por ser a mesma coisa. Ou começa, depois logo se vê e vê. O mundo é o que eu quiser. A questão está em eu não conseguir querer mais do que aquilo que já tenho. Em cada minuto da vida escolhe-se acabar uma história através do simples e cruel processo de não a deixar começar. É um mau plano esse. É melhor ouvir o que dizem os gatos, que sem bater uma pestana que seja, rebrilham de tão plenipotenciários. Ao longo de um minuto até, as coisas que podem parecer só têm a oportunidade de atingir a realização e a felicidade se não forem atiradas para o poço de animalidades que é a dita realidade. Imaginar, ao contrário do que querem fazer os cientistas quadrados e 2 mais 2, não é uma alternativa ou um escape a essa coisa que se dá ao luxo de chamar-se realidade. Não. É uma concorrente. É uma concorrente que ganha. Ninguém quer ficar por aqui, por aquilo que se sabe. Batatas, notícias, anti-inflamatórios, que não fazem rir, nem mais bem disposto dos mortais. Vamos todos morrer. É uma má ideia concentrarmos no que nos vai levar até lá, que é a vida. Por outros nomes, lá. O tempo é uma coisa com pressa. Se deixa passar é contra gosto, porque não tem alternativa. Por vontade dele, levava-nos diretamente à morte para ficar despachado e despachar-se de nós. Nós que temos um tempo pequeno e que não varia grande coisa. Distrair-nos é batermos o pé. Naquela teimosia de dizer, enquanto eu cá estou, escuso de dizer e escuso de fazer o que só faria sentido se ninguém morresse, a começar por mim. Escrever é uma maneira de fugir que não se consegue só através do pensamento. É esquisito. É o ato de escrever palavras que faz com que outras sejam puxadas até a certa altura, ficarmos surpreendidos com o que acabamos de dizer. Cada palavra não é uma ponte, porque as pontes são coisas apenas justificadas pelas coisas que elas ligam. É como as cerejas. Cada cereja é uma delícia. E a diferença entre não comer nenhuma e comer uma é, digamos, 7.000 unidades de assim sim. Enquanto a diferença de comer uma ou duas não é mais do que 5.000. Não chega a lembrar nem querer. É preciso inventar o que a nossa alma nos pede, o que não existe feito neste mundo. Precisamente para que as almas trabalhem nisso muito tempo e não se ocupem tanto com o que não interessa. Em suma, queremos sempre pelo menos 3 coisas: mais, melhor e mais bonito. Há outras que também queremos: mais depressa, mais conforme o que queríamos, mais eterno, mais fixo e ao mesmo tempo mais constantemente surpreendente. Mas nada disso existe na vida. Nada disso existe na vida em estado bruto, pronto para consumir. É preciso passar pelos livros, por tudo o que não existe, pelo que está exagerado, pelo que está mais fingido do que vivido, para poder dar valor ao muito, pouco, que deveras existe. As palavras são poderosas, consegue-se muito com elas. A ideia geral, estúpida, é que só escreve quem tem queda e perde muito com isso. Mas as pessoas que escrevem, como aquelas que leem mais do que seria preciso para sobreviver, são mais inteligentes do que parece. O mundo é curvo, as palavras são planas. Andamos aos bonés. Eu queria ser psiquiatra, bombeiro, esponja e fui. As estrelas arrependem-se. A luz que vemos cá de baixo ou cá de cima é delas, a corarem de arrependimento e de amores perdidos como moedas de 5 cêntimos que ninguém quer. Os meus gatos milenários, o Agostinho, a Marieta e o Casimiro, são atravessados por vastas massas de nuvens carregadas de chuva e histórias. As histórias são-lhes trazidas por milenárias moscas e borboletas que os meus gatos tomam oralmente sempre que podem, para não se aborrecerem muito. Uma história começa onde as pessoas e as coisas, tal como estão, não chegam para nos entreter.
É por isso que o mundo está muito incompleto. É de propósito. É um mundo parado que precisa de ser mexido ou mexido que precisa de ser parado. É um mundo esburacado, com pouca cor, que precisa de ser preenchido. O que é que as estrelas vão fazer a seguir? Compreendemos facilmente as razões que levaram a Maria João a querer ler essa crónica, é extensa e muito interessante, porque é quase uma súmula do modo de pensar do Miguel. Não sei se concorda. É relativamente recente. Se eu concordo com este texto, sim. Claro que sim, mas... Ana Muxi. Não, revê-se... eu sei porque o Miguel gosta de... Não nega as contradições de que uma pessoa é feita. Sim. Podia não se rever em determinadas coisas. Mas é uma súmula do seu pensamento? Agora, a vantagem de fazer um livro novo e reeditar é preciso uma pessoa poder empurrar para baixo da coisa, poder esconder as coisas com que já não concorda, ou não sei o quê, e poder guardar. Portanto, este livro, tendo poucos dias, é exatamente esse é o livro mais conforme. Tudo aquilo que eu penso, eu concordo com tudo. Claro. É muito habitual associarmos o Miguel à prosa curta, às crónicas curtas. No entanto, é algo que não é natural em si. Ou seja, considera que exige um esforço enorme no sentido de cortar, porque o seu objetivo era alongar para ali fora. Embora, mesmo no jornalismo ou não sei o quê, não houve única instância que eu pensei, estás a assassinar o texto, estás a assassinar, então prefiro não publiques. Não houve uma instância em que cortar não melhorasse o texto. Isto é género assim, de passar de 50 mil caracteres para 7 mil, e se você diz assim, estragaste tudo e não sei o quê, e nunca mais te falo e não sei o quê, não sei o que mais. Essa é a parte que dá mais trabalho, o cortar? Não era eu que cortava, eram outras pessoas como mais sábias. Os editores, as pessoas percebem assim, boring. É verdade. Não há nada como ter um editor. Uma pessoa depois com o tempo tem que aprender a ser o próprio editor. Uma pessoa tira um grande bloco de texto e pensa, isto é tão giro. Se uma pessoa acha giro, é melhor tirar. E depois lê e fica melhor, porque as pessoas têm pressa também. E as coisas ficam melhor sem... Tudo que há pessoas que escrevem só in your dreams. Não existe assim. Aquelas pessoas que escrevem só o La Rochefoucauld, não sei o quê. A vida é como... Perfeito. Não é nada assim, as pessoas escrevem e daquela massa toda retiram... A única pessoa que escrevia assim é a Cristina Bessa Luís e o Dostoiévski. Encontramos em muitos escritores, em muitos cronistas, alguma resistência em considerar as crónicas, apesar de muitas vezes atingirem o nível da excelência. Há muitos cronistas excelentes que não consideram o género literário. Sim. Qual é a sua opinião acerca disso? Eu sou um escritor desde miúdo, não é? Eu escrevo. Escrevo peças de teatro, romances, programas de rádio, publicidade, letras de canções, óperas, uma ópera. Acha que foi na crónica que atingiu... Eu sou um escritor e eu escrevi também crónicas. E essas crónicas são, quando são boas, são tão boas como um bom romance. Quando são muito boas, são tão boas como um muito bom romance. Há frases que são, quando são lindas, muito bonitas, que são aforismos, que são fabulosos. Se a crónica não é um género, o que é um género literário? As pessoas que têm problemas, os tais escriturários, é que dizem, eu sou dramaturgo, só escrevo peças de teatro, e depois também faço alguma poesia. Pronto, assim, sou um grande malandro porque tenho 2 géneros. Faço peças, sou dramaturgo, já uma foi representada, mas também escrevo poemas assim para os amigos. Para mim, um escritor é uma pessoa capaz de escrever seja o que for. Escreve uma coisa comprida, uma coisa curta, não sei o quê, um retrato, qualquer coisa, uma crónica. E as crónicas são muito difíceis de escrever. Como é que... Porque muita gente escreve crónicas, inclusive eu, e as boas ocorrem pouco. Não é exagero dizer-se que grande parte dos atuais cronistas devem muito à sua influência. Como é que lida com a imitação ou tentativa de imitação?
Eu acho que, não sei, acho que tive um efeito pernicioso, porque uma pessoa parece, não sei o quê, eu hoje acordei enjoado, foi nos anos 80, acordei enjoado, que eu sou muito interessante, porque detesto água fria, não sei o quê, e gosto de não sei quanto, e muita gente começou a escrever assim, eu não, eu cá gosto de ter vídeos, não sei o que dizer mais, e pensando que isso não é assim que se chega lá. A pessoa tem que realmente escrever, e ler, como modo de vida. Não se pode dizer, agora vou escrever uma crónica. Não se pode fazer isso, não se consegue. Mas destacaria alguém dos atuais cronistas, alguém que... Há muitas coisas que gosto muito do Ferreira Fernandes, assim, um brilhante cronista. Como é que ele consegue fazer... Pronto, há pessoas que têm esse jeito, porque eu agora estou naqueles que tenho que escrever diariamente. Há alguns muito bons cronistas, mas eu acho que ele é o melhor de todos. Vamos dar novamente a possibilidade aos espectadores, à plateia, de questionar o Miguel Esteves Cardoso, relacionado não apenas com o novo livro, mas com a sua obra em geral. Se deixarem ler o meu bocadinho... Não perto do final. Eu gostava que interrompessem, quer dizer, aqui se acho que de maneira que interrompessem, eu agradecia muito que interrompessem quando apetecessem para poder explicar, mas espera aí, Tá, como é que é isso? Então, queria ser interrompido também. Tá bem. Há aqui um senhor que tem uma pergunta. O quê? Pois. E eles são um segundo. Boa tarde. Boa tarde. A minha intervenção, as primeiras palavras são para o casal. Para tanto amor, tão curta a vida. Não sei quem é o autor, mas é uma coisa antiga. Bonita. Portanto, e qualquer dia o amor desaparece, que é comido, não é? Portanto, tanta frase, tanta palavra, tanto amor, não é? Realmente a vida é muito curta. Depois, é o terceiro Miguel que eu estou a falar em 2 meses. O primeiro foi o Miguel Relvas no Clube dos Pensadores. Depois, na política, depois foi o Miguel de Sousa Tavares, também no Clube dos Pensadores, outra política. Agora é o Miguel Esteves Cardoso, em conferência, em literatura, em cultura, que é a coisa melhor que nos pode acontecer e que dizem que Portugal e os nossos governantes são pouco cultos e não ligam muito à cultura. Uma outra coisa, que um assunto que se passou talvez há 25 anos. Estava eu a trabalhar e chegou um filho de uma colega minha em Matosinhos e disse: mãe, dá-me aí umas centenas de escudos. Para quê? É que eu quero comprar o livro do Miguel Esteves Cardoso, Os Meus Problemas. E ela disse: então eu já tenho tantos problemas, ainda vou dar-te dinheiro para tu ir resolver os problemas dos outros? Vai-te embora. É muito bom. E ele desapareceu. Se eu tinha feito a pergunta, se eu tinha intervido pela primeira vez, estava descabida a pergunta que eu quero fazer agora que é a pergunta que eu quero fazer. Já sei mais ou menos porque é que o Miguel escreve sobre comeres, sobre peixe, sobre legumes, sobre comer à beira-mar. É porque ele, pelos vistos, tem ido a Matosinhos, onde há restaurantes, diz que é um número enorme por metro quadrado, mais restaurantes por metro quadrado em Portugal. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: como é que ele estudou, ou pesquisou, ou isso é, vamos lá, uma ciência nata que ele tem? No caso de Matosinhos, já fizemos a experiência de experimentar, ir ao Calhas a um restaurante, por exemplo, ao Fernando, que nunca ninguém recomendou, e pronto, como estão todos juntos a um outro, que é a maior concentração de restaurantes de peixe do mundo.
Não é só de Portugal. Aquilo é um Las Vegas do peixe. Até chega lá, uma pessoa fica com a cabeça à roda, dizer assim, tantas portas, tem qualquer uma que é tudo bom. E é incrível, são duas avenidas, só tanto peixe, aquilo é um paraíso. Mais alguma pergunta? Há ali uma senhora que tinha uma pergunta. Pode-se levantar, senhor? Aguarde só um momento pelo microfone, caso contrário não conseguimos ouvir. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer-lhe por ser escritor. Obrigado. E queria lhe perguntar quando e porquê que quis começar a escrever. Mas isso parece que lhe paguei para fazer essa pergunta. Aquelas coisas de... Não sei se... Parece que lhe de propósito, porque já que pergunta... Posso então ler o... Sim, claro. Então, isto chama-se Isto de Escrever. Precisamente agora dedico a esta menina que me fez esta pergunta, eu vou responder espontaneamente. Falar é bom, mas não há nada como ter escrito antes o que se vai dizer. Escrevi isto aqui no Porto e é aqui no Porto que vou lê-lo pela primeira e última vez. Agora, qualquer interrupção será bem-vinda, tipo... O que é que estás para aí a dizer? A falar a sério. E isto é como é que eu comecei a escrever. Eu escrevi o meu primeiro livro com 6 anos. Era uma imitação do Tom Sawyer, do Mark Twain, que eu tinha acabado de ler. Era um caderno de 64 páginas, com desenhos a esferográfica azul, chamada Caravana ou Circo, já não me lembro. Era uma história sobre meninos e meninas da minha idade que tinham fugido de casa para formar um circo. Mostrei logo à minha mãe as primeiras páginas, em que o personagem principal, eu, via-se bem que era eu por causa das orelhas, depois de uma semana longe de casa, numa das carruagens do circo, dizia assim, nós estamos bem aqui longe de casa, onde os nossos pais não nos podem apanhar, nem nos dizerem o que é que devemos ou não fazer. Lembro que a minha mãe ficou, ou fingiu ficar, triste. E perguntou, mas tu és feliz longe de mim e do teu pai? Lendo pensar que não interessava o que eu respondesse, por assim dizer, oralmente. Voltei ao meu primeiro livro e onde tinha escrito uma semana, longe dos pais, escrevi um mês. Com metade dos caracteres, passei a ter 4 vezes mais poder. Percebi que os meus pais e os meus professores podiam mandar em mim, na vida real, nos horários que tinha de cumprir, nas coisas que tinha de fazer, mas que eu, através da escrita, era dono da minha imaginação. E que a minha imaginação era não só livre, como ingovernável pelas pessoas com mais poder sobre mim. Percebi que jamais podiam ter mais poder sobre mim do que eu escrevendo. Também percebi que escrevendo passava também a ter um bocadinho de poder sobre eles. As birras escritas ficam têm muito maior efeito e muito maior longevidade. Eu lembro, a minha mãe, minha querida mãe, guardava todas as cartas de ódio que eu lhe escrevia. Começavam sempre, I hate the English. E eu percebi, pelo facto, em vez de fazer a birra, ia para um canto, zangava-me e escrevia as razões dos ingleses, são horríveis, porque não sei o quê, até a lista dos países que odiavam os ingleses, e como ela é inglesa, como especialmente inglesa dentro dos ingleses, não sei o quê, e não sei o que mais. E ela, quando eu entregava, assim, escrevia mais uma história sobre os ingleses, ela, em vez de zangar, sorria. E eu vi logo que isto era uma arma que eu tinha, esta coisa de escrever. Portanto, desde essa idade pequena, percebi que podia partir quando quisesse, para onde quisesse, só pelos gestos dos meus dedos, seguindo a minha cabeça. Eu tinha um lugar, não era imaginar um lugar para onde ir, mas escrevendo a coisa ficava. Quando me perguntam como escrever, eu nunca sei responder. Ao lembrar-me desse meu livro, que magoou e ao mesmo tempo comoveu os meus pais, mostrando-lhes que eu já era livre, chegou uma resposta, escreve-se,
quando se corresponde ao que se deseja e ao que se imagina, quer se queira, quer não. Eu não queria fugir para circo nenhum. Eu queria mostrar que podia fugir se quisesse, escrevendo. E que se a minha fuga fosse bem escrita, como não foi, seria tão má, ou seja, boa, como se tivesse mesmo fugido. Obrigado, Miguel. Mais alguma pergunta? Sim. Aguarde só pelo microfone, só um segundo. Eu cheguei agora... Calma, mas... calma. Miguel, ainda cheguei a tempo de uma pergunta. A conversa teve a sua época, já todos nós sabemos. Não fica muito contente em o povo que o ouve serem os jovens? Eu era para ir a um evento onde havia mais câmaras. Olhei para a coisa do gasóleo e disse, não dá para ir até à feira. Vou ler o JN. E no JN dizia lá, o Miguel Sousa estava... Miguel Esteves Cardoso... Só um segundo. Fala um bocadinho mais baixo que estamos a ouvir muito mal. Tá. Fala um bocadinho mais baixo. Pode ser? Não. Dizia eu, já conheço... Está muito perto do microfone, não se ouve. Sim, fala. Há muitos anos, já estivemos sentados algumas vezes nas tertúlias. Eu estava a ler o JN, ia a caminho da feira, e pensei, já estou farto de focos, que era para um sítio onde haja árvores, e vi que havia um evento aqui no Vasco Cristal, emblemático, e que ia estar Miguel. Quando li o jornal eram 5h30, aquilo era às 5 horas da tarde, a apresentação. Eu deixa-me lá ir, ainda pode ser que ainda dá tempo de uma pergunta. E a pergunta que faço é esta. Toda a gente sabe que a conversa teve a sua época, mas há pessoas que ainda são ouvidas. E grande é aquilo que é ouvido pelos jovens, que é o sangue deste país. E quem gosta de ser percebido, às tantas não vai para a beira dos focos, porque onde há focos, eu costumo dizer que o sol é bem hostil perto de nós, e todos os dias se esconde. E hoje já me incomoda ver os focos todos muito juntos num sítio do país e aqui a ver poucas luzes. Tenho dito. Obrigado. A pergunta que eu queria era se... Desculpe. Teve a sua oportunidade, não é? Não. Diga-lhe. Eu não ia responder às tantas... Quando eu fiz a pergunta, às tantas Peço não muita ouviu. brevidade. Temos pouco tempo. Ok. Se sente orgulhoso pelos seus ouvintes serem jovens. É a pergunta que quero fazer. Os seus ouvintes serem jovens, é isso? Sim, sim. Ouvintes ou leitores? O facto de termos aqui bastante jovens, julgo que é um comentário... Eu acabei por não perceber a pergunta, por incrível que pareça, mas... Também eu não. Mas julgo que tem a ver com o facto de estarem aqui presentes muitos jovens, é isso? Tá. Sim, sim. Provavelmente. Julga que os jovens, de facto, é das situações em que temos uma plateia mais jovem. Agrada-o o facto dos seus escritos serem, em larga medida, multigeracionais, ou seja, atravessarem várias gerações, mesmo os mais antigos, publicados na década de 80. Ou seja, tu vais poder só apetece responder. Por acaso não gosto de nada. Por acaso odeio... Não, claro que gosto. Não, mas a reedição da causa das coisas, meus problemas, é um contributo também para chegar a mais jovens. Sim, eu acho que, por exemplo, os livros que eu escrevi quando eu era também jovem, são bons para os jovens também. E há um facto curioso que, há bocado falávamos disso, do mercado editorial hoje estar refém da ditadura da novidade. E os livros do Miguel, eu lembro-me anos 80, inícios 90, sempre foram long sellers, não é? Não se vendiam apenas espaçadamente, não atingiam um pico de vendas ao fim de 2 meses, mas sempre se venderam. Os primeiros livros, A Causa das Coisas, os primeiros livros de crónicas, vendeu logo centenas de milhares de livros.
E o primeiro romance, O Amor é Fedido, também... O pior é o Mas foi segundo. vendendo também. Sim, vai sempre vendendo. Sim, sim. E o segundo, e o terceiro e o quarto... não, os romances, não, foi o segundo... O primeiro, sobretudo... O primeiro vendeu muito. O segundo nem é 2 euros, ou 2 euros na Feira do Livro, ou 1 euro, pronto, ou de graça. Vendeu para aí 30 ou 40 livros. E o terceiro romance vendeu 3 ou 4, que eu conheço. Conhece pessoalmente as pessoas. Portanto, desanima muito. Eu preferia que fosse sido ao contrário. Se tivesse o primeiro romance vendido de 4, o segundo 30 e o outro 150 mil, já está muito... Mas passa a ironia, os romances do Miguel nunca foram tão consensuais como as crónicas. Encontra alguma explicação para isso? Acha que é na crónica, voltando à questão, que atinge a excelência? Sim, eu acho que é na crónica que atinge a excelência. Ai. Eu acho que uma pessoa atinge a excelência quando faz uma coisa excelente, não é? Quando uma pessoa escreve uma coisa excelente, seja crónica, seja o que for, romances, atingiu crónicas meritórias, então faremos assim. Eu não ponho as crónicas acima das outras coisas. Crónicas também é escrever, tu sabes isso, porra. Sim. Vou dizer assim, estou a escrever, escreve lá uma crónica, diz assim, uma crónica, então posso escrever enquanto cozinho. Não é assim, uma pessoa pode pôr a alma numa crónica e pode escrever um romance assim, frio. Mas é um capítulo fechado na grandes romances de merda que se publicam, enormes quantidades de romances de grande merda, sem qualidade literária nenhuma, mal escritos, desinteressantes, e são romances. E que direito têm esses romancistas de olhar para mim? Epá, tu gostas das suas crónicas, eu sou mais de romances. Está bem, olha, pronto. Mas podemos dizer que é um capítulo... Não, é que eu não aceito, é a tua... Tu dizes, as tuas crónicas, as minhas crónicas são os meus escritos. As coisas que eu escrevo são as coisas que eu escrevo. Sejam mas crónicas, os romances são um capítulo fechado? Não são um capítulo fechado. Podem ser. Não podem ser. Porque já não publicam o romance há muito tempo, O que aconteceu é que eu tive dos 3, houve um que as pessoas gostaram e 2 que as pessoas odiaram, não é? E agora tenho que fazer um que as pessoas gostem outra vez. Mas a opinião dos outros é assim tão importante? É muito importante o número A coisa mais importante para um escritor é o número de exemplares que tu consegues vender. Se tu venderes 4, dizes assim, mas é uma obra-prima. O ideal é conciliar as duas coisas. As pessoas, quando as atingimos, quando as comovemos e interessamos, as pessoas correspondem e compram os livros. Não é? Eu já vendi centenas de milhares de livros. Não estou já assim um caso, outro, não sei o quê. Não é só a venda. As coisas às vezes chegam às pessoas. E essas pessoas são recompensadas através das vendas. As pessoas dizem, eu comprei o seu livro. Não é assim, deve ser muito bom esse romance, mas eu infelizmente... Falemos do gosto que o Miguel tem pelos gadgets eletrónicos, o que também encerra alguma curiosidade, porque nunca deixou de ser um homem dos jornais e ainda hoje faz questão de os ler em papel, não é? Como é que foi essa passagem? Consegue conciliar esses dois Eu tenho gostos? Uma coexistência, tenho jornais de papel, depois no iPad tenho as assinaturas, uma data de revistas que são muito mais baratas no iPad, e o New Yorker, não sei o quê, que chega logo a segunda-feira, o Esquire, há milhões de revistas que leio no iPad. No Kindle leio outros jornais literários, livros, etc. Portanto, nós temos nesta altura uma oportunidade única, e depois tenho os livros. Estão sempre a chegar a casa, sempre a comprar livros. Nós temos uma altura maravilhosa, e tenho no Kindle muitos livros que eu tenho em forma física, para que eu possa levar 500 livros. Temos uma altura em que temos os jornais... Temos uma altura em que posso falar um jornal, iPad, Kindle, podemos ter em tudo. As assinaturas são mais baratas em iPad, saem tipo pelo preço que era 2 exemplares comprados na banca, não é? Ou de boas revistas. Mas o que é que faz questão de ler em papel hoje? Tudo pelo preço. O Kindle já expliquei, o Kindle, mas o New York Review... Não, mas não lê nada em papel? O que é que lê em papel? Leio em papel o Público, leio o Corriere della Sera, leio o Le Monde, leio o Guardian, já não vem cá. Há jornais ingleses que já não vêm cá em preços. E, portanto, o Guardian leio no iPad, que tem preços muito atraentes. O preço é a coisa mais importante. Por exemplo,
O TLS, que é o Times Literary Supplement, é um jornal que custa 4,5 libras cada um, sai semanalmente, e o preço da assinatura do Kindle são 3 euros ou 4 euros por mês. O London Review of Books custa 7 euros cada um, portanto, por mês saem 2, é um quinzenal, que fica 14 euros. A assinatura mensal são 4 euros no Kindle. O New York Review of Books, que é 30 euros por mês por exemplares, e chegam com 15 dias de atraso. E no Kindle ou no iPad chegam imediatamente. E não só isso, como no iPad, uma pessoa também tem direito a todos os outros números anteriores. Tipo, 2 ou 3 anos de revistas mensais. Pela sua própria experiência, acha que é quase natural dizer-se que os livros resistiram mais do que os jornais físicos em papel? Ou pode não ser assim? Agora, cada vez que aparecia a televisão, as pessoas diziam que a telefonia estava tramada e não sei o que mais. Sim. Mas nós vamos acumulando. Temos tudo. Eu também sou de uma geração que escreveu à máquina mecânica, e depois apareceram as elétricas e não sei o quê. Pronto, agora acho que temos uma geração que tem uma sorte de escolher muito grande. E que a angústia do que é que há de ficar, já assim, as pessoas querem dizer, mas achas que vai ficar o livro? Porque uma pessoa dizer, não vai ficar, então não compro mais. Não é assim. O que vai acontecer é que, se calhar, os jornais vão ser mais objetos de luxo. Mais vintage para uma faixa... Não, muito bem impressos, muito bem escritos, exclusivos, sem conteúdos disponíveis para ninguém, e com 5.000 leitores, 4.000 leitores, 3.000 leitores, como um bom livro. Talvez. Mas eu não acredito que os jornais impressos acabem. Porque um jornal impresso e os livros nunca acabarão. Nunca acabarão. Os livros são uma coisa muito recente. Sim. Falemos do Miguel Esteves Cardoso, jornalista. Recorda-se que recordações guarda hoje dos seus tempos do Independente, da capa? Sim, é algo que recorda com... Julgo que não é muito nostálgico, Miguel, mas... Não, mas é que eu leio muitas revistas. Epá, eu adoro ler revistas. Eu não tenho nenhuma nostalgia das revistas. Eu gosto de ler revistas de agora. Se a revista tem mais de um mês, já não me interessa. Eu gosto de ler as revistas e os jornais no dia em que saem. Fico doente, o Spectator que sai para o Kindle à quinta-feira, fico doente se à quinta-feira não tiver acabado. Eu antes tinha que esperar até à quarta-feira, que é quando chegavam a Portugal todos torcidos, para dar 7 euros por um tudo torcido, já muito velho e não sei o quê. Dizer assim, isto, agora eu leio, e foi ontem. Mas falava da sua experiência como jornalista e não como leitor. Como jornalista. O que é que se lembra desse tempo? Era muito jovem, mas teve o Independente teve um papel fundamental na renovação da imprensa portuguesa. Sim, eu gostei muito de fazer esse jornal e gostei muito de fazer a revista Capa. E gostei muito, em 2000, no ano em que casei com a Maria João, de ter mais um ano como diretor do Independente. Mas lá está, eu gostei muito, mas os leitores não gostaram. Teve a sua época áurea e... Não, os leitores é que mandam. A pessoa não pode dizer assim, foi tal época áurea. Não é época áurea. Nós tornamos chatos e as pessoas deixam-nos comprar. O Independente demorou muito mais tempo. Não foi, não achas isso? Já não tinha a revista Capa... Mas não tinha dinheiro para ninguém comprar. Não foi A revista Capa também começou muito bem. As pessoas dizem, tenho umas saudades da revista Capa. Então porquê é que não compraste? Vamos para uma última ronda de perguntas, mais 2 ou 3, porque aproximamos-nos do fim. Há aqui um senhor na quarta fila. Aqui. Não há... Só um segundo. Lá em cima. Aqui. Pode levantar, se faz favor. Olá, boa tarde, Miguel. Boa tarde. Eu conheci-o, entre aspas, ainda na altura do Expresso, e apesar de ter dito ali que odiava ou detestava os ingleses, a verdade é que o Miguel foi o responsável por trazer por cá uma certa onda que aconteceu ali nos anos 80, com a 4AD, com a The Face, com o Nick Logan, e que tentou mimetizá-lo cá com a Fundação Atlântico, com a Capa, como acabou de dizer, com o Caderno 2 do Independente. Eu tinha 2 perguntas. A primeira, como é que olha para estes tempos? Porque eu ainda continuo a ouvir a música dessa altura e com enorme prazer.
Ponto número 2. Não acha que hoje há uma falta de um certo, na juventude, ou portanto, olhando para as pessoas que tinham 18, 20 anos nesse tempo, olhando para as duas, não acha que há uma falta de cultura nesse sentido? Eu acho que nós, nesses anos, havia dinheiro para fazer as coisas. Eu lembro no jornal, no Independente, as pessoas diziam assim, epá, queria trazer o Independente todo ao Porto. As pessoas vão 30 jornalistas, não sei quantos fotógrafos, e as pessoas, pá, não te preocupes com o dinheiro, Miguel. Isso parece música, não é? Esta expressão. Diziam sempre, pá, não te preocupes com o dinheiro. E para isso estamos cá nós, pá, tu fazes o jornal e não sei o quê, não sei quando, não te preocupes com o dinheiro, pá. Eu acho que as pessoas novas ouvem isso e dizem assim, pá, quem me dera ter vivido nesse tempo. Mas é que havia dinheiro. A Europa, em 86, mandou muito dinheiro para cá. Agora, em relação, quando uma pessoa está em uma situação de crise económica como agora, em que toda a gente tem medo de perder o emprego ou medo de não arranjar emprego, o que acontece é que as pessoas têm medo de ser despedidas, então têm medo. E, portanto, os jornalistas têm medo e portanto, não podem ser... Pronto, não sentem as costas quentes. Sentem-se instáveis e, portanto, os jovens não podem ser jovens, não os deixam ser. Porque recrutam um conjunto de jovens, ao fim de 6 meses, tchau, mais jovens, não sei o quê, e utilizam os jovens de maneira que o jovem nunca se sente, não tem segurança. E nós, nos anos 80, quando dizíamos aqueles disparates e não sei o quê, dizíamos aquilo na real gana, e tínhamos coragem essa coragem era porque tínhamos as costas quentes. Porque nós dizíamos as coisas todas, e escrevíamos as coisas todas, mas nós tínhamos as costas quentes. Agora, se a gente tem medo de perder o trabalho, ou medo de não sei o quê, que alguém ponha um processo, ou que os advogados se juntem contra nós, não sei o quê. Agora na Inglaterra, também com os advogados e com as leis do libelo e não sei o quê, o ambiente aqui agora é outro, é um ambiente de repressão e de medo. Em que as pessoas não têm dinheiro. As pessoas sem dinheiro não conseguem escrever. Acho que ainda havia uma questão que, não sei se respondeu às duas, à parte do musical, por acaso era algo que também sobre o qual tencionava questioná-lo, se ainda, o que é que o Miguel ouve atualmente, tenho uma certa curiosidade. Foi tão importante a dar a conhecer bandas que na altura não eram divulgadas cá, e hoje o que é que, continua muito melómano? Sim, claro. Eu agora gosto mais de ouvir a música que gostava a minha mãe. O Cole Porter, Harold Down, aquelas canções, como o George Gershwin, o Helge Carmichael, aqueles compositores que escreveram canções nos anos 20, 30 e 40, que até hoje são cantadas em todo sítio, interpretadas por músicos de jazz, os standards, aquelas canções. E, portanto, e música moderna também gosto das bandas acabadas quando são acabadas de aparecer, quando são muito novas. Gosto. Tem um certo prazer. Ficou aí a veia do crítico musical. Eu gosto quando se vê a ambição das bandas mais inglesas e americanas, não é? Quando estão mesmo no princípio e ainda não sabem tocar muito bem, mas vê-se a ambição e a raiva e não sei o que, gosto. E quando atinge sucesso, desinteressa-se um bocadinho. Desinteressa-me, mas já era assim, é muito injusto. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Eu li uma crónica com uma ideia que me tem perseguido, que é, não há nenhum sítio, como em Portugal, em que se passe tanto tempo a não ler. E eu gostava de saber o que é que se diz às pessoas que dizem, eu não gosto de ler, não tenho tempo para ler. Ou se tem medo de que não venha a ser mais lido. Não, eu não sei porque é que as pessoas andam nos transportes e olhar assim. Olha-me assim. É verdade. Eu agora já começo a as coisas que eu disse e já me arrependo porque eu já acho que já há uma arte zen, agora está tantas salas de espera, em que os portugueses estão assim à espera de coisas. E entro numa espécie de coisa. Eu estou a ler esse mensagem assim, que estou mais perto e começo a dizer, não volta, estás bem. E eles estão assim. E eles cá estão lá na quinta deles, a resolver problemas, não sei o quê, e dar a volta, ponho ali, faço ali um poço. Ponho ali as coisas, batatas, não ponho as batatas para as flores para ali. Assim. E agora já começo também a tentar fazer essa história de pôr o livro e ficar... qualquer coisa... É verdade. Sim, sim. Quando eu era muito novo, passava o tempo a ler, não via nada à minha volta. Quando subo 19, 20, 21, 22, lia, pensando que a vida estava ali toda
e não reparava. Ainda lês muito? Quantas horas é que lês? E ainda leio muito, mas estou a tentar reduzir. Conta lá quantas horas é que lês. Não, leio muitas horas por dia. Mas agora já começo a parar e olhar à volta e não sei o quê. É bom, mas fazes bem. E leio lá fora também. E estamos a falar de jornais, revistas e livros também. Igual, consomem idêntico. É como quando tu dizes escrever, ler também se pode ler. Sim. Ou revistas, ou jornais, ou livros. Se a pessoa gostar de ler é assim, mas é mais jornais ou revistas. Eu gosto de ler jornais, gosto de ler revistas. Podia dedicar mais tempo a ler crónicas, romances. Gosto de ler romances. Gosto de ler livros de história, gosto de ler livros sobre ar-condicionado. E a releitura? Livros de arqueologia. Eu gosto de ler pacotes de cornflakes, gosto de ler avisos de segurança, gosto de ler, se eu não tiver um livro e tiver uma coisa, gosto mais de filmes que têm letras a dizer Nevada, 1943, adoro. Tipo, tudo o que seja escrito, não sei o quê, agora na rua, aquilo não sei o quê, aqui não se ponham anúncios, leio sempre. Avisos públicos, quando é aquela vacinação de gado. E lê várias vezes, não é? Vacinação de gado. E depois eu leio, não sei o quê, eu gosto de ler. A coisa do cornflakes, não sei o quê, lia sempre. Mudou, que bom. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Só queria agradecer simplesmente a sinceridade e a partilha das suas crónicas. Nós partilhamos com muita frequência, sobretudo através do meu marido, que ele adora, o Miguel Esteves Cardoso, que acho que é a única pessoa com quem não refila em casa. Isto é, porque liga-se a televisão, lê-se o jornal, não é? Portanto, e é a única pessoa que nos consegue realmente dar... obrigado. Exato, um bocadinho de vida, não é? Que realmente que é o que se leva. E queria agradecer pelo jantar que nos proporcionou no outro dia, pelo maravilhoso puré. Só não conseguimos encontrar o alho nacional, mas foi ótimo. Só não tivemos a vista para o mar, mas obrigada. Obrigado. Muito obrigado pela participação excepcional. Não, o alho, isto é, por exemplo, isto é uma coisa, a coisa mais importante que se falou hoje. Não, é sério. De longe não, mas é verdade. Isto não estou a brincar. O alho, toda a gente usa alho. Em todos os pratos portugueses. O alho nacional é a coisa mais importante porque influencia mais a nossa vida. Para se conseguir o alho nacional, o alho verdadeiro, este ano a Maria João plantou, põe-se um dentro na terra. Quando se encontra um que seja, não é? Um que seja, põe-se um dentro na terra e aquilo cresce sem ser preciso regar, etc. É o alho que chamam de sequeiro. Sequeiro significa entrega aos alimentos. E há sempre nas redondezas das cidades, em 10 km, nós passámos por muitos agora, há sempre sítios onde as pessoas têm alhos, e é em profusão. E são os alhos, uma pessoa tem que perguntar quem é que tem uma horta. E essas pessoas, depois, com muito orgulho que dão e que vendem o alho. E o alho rende imenso, porque uma pessoa compra uma resma, não é? Não é resma, é de cebolas. Uma resta de cebolas, é um montante. Um molho de alhos ou não sei o quê. São alhos mais pequeninos. Aqueles gigantes são aqueles chineses e espanhóis, cor-de-rosa. Pois esses nunca se usam. São pequeninos. Uma pessoa que encontra os alhos nacionais, depois parece que tudo sai bem. É verdade. E são mais baratos. É o alho de sequeiro. Estamos rodeados. De certeza. Sim, de certeza absoluta. Encontraremos certamente numa das próximas crónicas essa alusão. Muito obrigado, Miguel, Maria João. Muito. Obrigado. Obrigado, Pedro. Só uma palavrinha. O Miguel estará agora disponível para autógrafos na parte de fora do auditório. O Porto Encontro está de regresso dia 22 de maio, às 19 horas, no Rivoli, com a obra de Alberto S. Santos em destaque. Até lá, muito boa tarde.